Vamos todo mundo aqui dar oi pro pessoal dos cortes, né? Que estamos aqui pro nosso próximo corte aqui. E eu vou ser sincero, eu não me lembro quem foi que postou no canal de Reacts. Eu sei que postaram lá, mas eu não me lembro quem foi, porque já faz um tempinho. E nós estávamos falando agora há pouco aí de premonição, né? Aquela coisa toda. E tá falando de coisa exagerada, pá e tal, né? E premonição tem muito disso, né? De exagero, terrorzinho e aquela coisa toda. E mandaram um vídeo lá no nosso servidor. E o nome do vídeo é Lendas Bizarras dos Jogos, do canal Keifal. Acho que é assim que se fala o nome dele. Então é ui 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 medinho. Então vambora. Fui eu que mandei no Kita. Ah, então tá bom. Foi o Mizuri que mandou lá no nosso servidor de Discord. Olá, seres vivos! Se existe algo que adiciona uma camada a mais de conteúdo para todo e qualquer jogo que seja, são as lendas. As lendas são responsáveis por construírem todo um mistério intrigante em torno dos jogos. Muitas vezes elas geram medo e outras apenas curiosidade, fornecendo assim palco para as diversas teorias que abrangem as histórias mais mirabolantes que existem, e que de certa forma acaba enriquecendo um jogo alvo de uma lenda. É inegável que as lendas são de fato algo muito interessante de ser explorado. E eu inclusive já trouxe há um tempo atrás um vídeo relacionado a esse tema. Lendas urabas do game. Eu amo. Caralho, que nave. Olá, YouTube. Olha, Godzilla de Nintendinho. A creepypasta ela é muito longa. O texto dela é muito longo, né? Eu não sei se é um Sonic.exe da vida. Tipo, sei lá, tava tendo uma febre de Sonic.exe há não muito tempo atrás. Então eu falei... E também é jogo do Godzilla, né? Então, tipo assim, né, sei lá, não sei. É muito nichado. Tema explorando algumas lendas clássicas dos jogos. Porém, pelo fato desse ser um tema muito extenso e inegavelmente interessante, eu acho válido voltar a falar sobre esse assunto explorando mais algumas lendas. Então, no vídeo de hoje, nós vamos explorar mais algumas lendas obscuras recorrentes nos jogos. E sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. A lenda do Ben Drowned, ou Ben Afogado, se refere a uma lenda que compartilha de alguma semelhança com a lenda do Sonic.exe, sendo uma lenda relacionada a um suposto cartucho amaldiçoado do jogo Zelda Majora's Mask. Eu obviamente não sou da época desse jogo, então eu não posso dizer que vivi essa lenda. Porém eu digo com certeza que eu sempre enxerguei esse jogo de uma maneira um tanto quanto assustadora. E eu tenho certeza que não sou só eu que compacto. É que, enfim, esse jogo, ele te dá uma ansiedade, porque você tem tempo, né, pra poder fazer tudo para as coisas ir pro caralho. Então, ainda mais essa lua que também não ajuda nem um pouquinho, mas Com essa opinião. E depois de conhecer essa lenda, o jogo ganha uma tonalidade ainda mais sombria que é bem difícil. Dragão Safadão, que diferencia uma creepypasta de uma lenda urbana como Tales Doll? É que, na verdade, os dois são a mesma coisa, né? É que creepypasta é, tipo... A origem do termo creepypasta, basicamente, eu vou falar de um... Falar rapidinho pra não ficar um bagulho chato. Vem da parte creepy, que é o ui medinho, terror, aquela coisa toda, e pasta de copy-paste, copiar e colar. É um texto de terror que utiliza alguma coisa da cultura pop que é repassado por aí, como se fosse a corrente. Eu ia dar um exemplo, mas eu acho que só o Gabe, o Craven e eu iríamos entender que seria de uma menina do Orkut que falava: ah, o meu nome é Ana, meu nome é Isabela, meu nome é Beatriz, que não sei o que, não sei o que, sei que lá. Eu desobedeci a minha mãe, fui pra balada e acabei me desvivendo. Se você não repassar minha mensagem pra 11 pessoas, você vai ter 7 anos de azar, coisa desse tipo. É a mesma coisa, é a mesma vibe. Eu acho que o Craven sabe do que eu tô falando, porque, bom, ele é velho que nem eu. Ainda me lembro da teoria que cada dungeon dos Majora era um estado do luto. Olha, eu não sei como é que é essa teoria, mas dependendo se for uma teoria interessante, dá pra trazer. Fala da copypasta do Vaporeon. A copypasta do Vaporeon tem um vídeo dublado. Tem um vídeo de uma animação.
Meu nome é Samara, tenho 14 anos, teria se estivesse viva. Desvivia aos 13 em Cascavel, no Paraná. É. Isso era da época do Facebook. Do Orkut. Do Orkut. As coisas que vocês viram no Facebook já existiam no Orkut. Era mais primitivo? Era mais primitivo, mas existia no Orkut. O Facebook foi uma evolução do Orkut. Curte se você ama Jesus, ignora se você ama o diabo. Oh, nossa, é uma tática muito filha da puta de conseguir engajamento na rede social, cara. E os ovos do porta-mala ainda estavam intactos. Misura, tinha aquela creepypasta da Anora Petrova, onde uma garota que era uma patinadora era vítima das chantagens do Wikipedia. Você nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar disso daí. É, tipo, se eu não mandar uma mensagem pra 40 pessoas, minhas bolas explodem aqui 6 semanas. Não é tão exagerado. Eles pegavam um pouquinho mais naquele medo da pessoa mais inocente. Tipo, se você não mandar minha mensagem pra 7 pessoas, sua mãe vai desviver daqui a 7 dias. É algo nesse nível, tá ligado? É mais ou menos isso. De voltar a vê-lo da mesma forma novamente. Essa creepypasta foi cunhada em meados de 2010, sendo escrita por um usuário que se identifica como Matt, sob o pseudônimo de Jado Zabel. Eu provavelmente mencionei o nome dele errado, mas enfim. Na história, ele conta que em um determinado momento de sua vida, ele teria adquirido um cartucho de Majora's Mask em uma venda de garagem, algo que é muito popular nos Estados Unidos. Tá, seria equivalente à Feira do Rolo aqui no Brasil. Tá, entendi. O cartucho em questão não possuía cartuchão, hein? um rótulo. Isso é Mas tá bom, tô sendo um pouco chato aqui. É só de haha, meme. A única identificação vinha pelo nome Majora, escrito com uma caneta permanente no verso, sendo entregue a ele por um senhor que era, como descrito por ele, um velho de aparência desagradável, que também foi quem lhe explicou que o jogo pertencia a um garoto que não morava mais ali, o que deu origem Lúcius, mas falando sério aqui, o ARG do Ben Drowned é atemporal. Até indicaria um vídeo sobre, mas todos têm uma duração mínima de 3 horas. Nem fuder, né? Mais tempo do que as lives. Minhas lives estão o quê? 2 horas, 2 e pouquinho. Nossa senhora, imagina fazer um react disso. Jesus. Gabe, que velho arregaçado. Que isso? Blue, você acha legal ficar brincando? Ah, tá. Cartucho grande e grosso. Que isso, Chokes? Sua sorte que não tem como eu destacar sua mensagem aqui, que nem eu tava fazendo ontem. A Chokes falava cada absurdo e eu deixava lá destacado, porque é legal. ao primeiro nome dessa lenda foi justamente o nome do save que esse jogador encontrou após iniciar a fita em questão, que segundo a história estaria salva com o nome de Ben. Ao iniciar o jogo em questão, tudo parecia que estava correndo muito bem à primeira vista, exceto por alguns problemas que começaram a aparecer relacionados à textura, que se tornava falha em alguns momentos, e também o estranho fato de alguns NPCs se referirem ao jogador como Ben. Isso por si só já era bem estranho, porém as coisas começaram a ficar ainda mais bizarras depois que esse jogador teria tentado fazer o que é conhecido como o glitch do quarto dia, que concedia um dia extra ao jogador no ciclo temporal do game. Ao fazer isso, ao contrário do que era esperado, ele foi transportado inesperadamente para uma luta contra o Skull Kid, e o mesmo permanecia na luta apenas flutuando e repetindo sua risada macabra. Isso do jogador ser transportado para a luta do Skull Kid se repetiu várias vezes diferentes, seguido também do Lick apresentando um comportamento um tanto quanto anormal, com algumas animações estranhas, seguido de flash. Que isso, Thiago? Lúcio, não tem problema, vou printar e botar no Pérolas. Voltei, tava no banheiro. Vai destacar nada, meu haha. Meu Deus. E músicas distorcidas. Em uma das vezes que ele foi transportado mais uma vez para a luta do Skull Kid, teria se antecedido uma perseguição de um clone do Link a partir de sua conjuração pela Eled of Emptiness, que é conhecida no jogo original por conjurar uma estátua bem macabra do personagem em questão. E na luta, após a perseguição, seria revelado um arquivo misterioso chamado Your Turn, ou Sua Vez,
E aqui vem a parte que dá nome completo à lenda, já que em uma parte do jogo ele teria sido levado para Great Bay, onde após mergulhar no oceano, na forma de Zora Link, ele teria encontrado o seu clone de madeira mais uma vez, se seguindo por uma animação bem estranha, onde parecia que o Link estava se afogando, em seguida caindo sem vida em frente à estátua. E o jogo por fim reinicia, revelando mais um save estranho, onde nele estaria escrito Drowned, ou afogado. Essa creepypasta é bem extensa e bastante detalhada, envolvendo até mesmo uma troca de mensagens entre o jogador e um suposto fantasma de um garoto chamado Ben, que é quem se acredita estar assombrando a fita. E a história traz um ar ainda mais sombrio para Majora's Mask que, digamos, já Sim. Por isso que tem esse nome, Ben Drowned, que Drowned é afogado, Ben desviveu o afogado. E aí? É isso. é conhecido por ser um tanto quanto assustador. Black Voodoo? Nunca ouvi falar. Essa é uma das lendas que mais me causou medo quando eu era menor. GTA veio entrar muito em alta recentemente por conta do seu anúncio e do trailer recém-divulgado da aguardada sequência do 6º jogo da franquia. E como muitos já devem saber, Ah, gente, desculpa, mas creepypasta de GTA eu dei uma crinjada aqui. Desculpa, mas a franquia carrega uma grande parcela de mistérios e lendas em torno de seus jogos, sendo essa mais uma delas. A lenda do Voodoo Negro, ou Black Voodoo, é uma lenda presente em GTA Vice City, e a lenda leva o nome de um suposto carro fantasma que estaria presente no jogo. Ai, o carro vai me dar susto. O que ele vai fazer? Vai buzinar do nada? Que é o Voodoo Negro. A teoria não está relacionada à sua existência, já que ele realmente existe no game. Você pode encontrá-lo pela primeira vez na missão 2-Bit Hit. Porém, essa é a única vez que você vai ver ele nunca mais volta a aparecer novamente. A lenda sobre o Voodoo Negro teve origem a partir de alguns boatos, onde os jogadores relatavam terem visto o veículo em questão em alguns momentos do jogo. Pelo que era contado, o veículo aparecia de forma aleatória durante a gameplay, sendo que suas aparições eram extremamente raras. E os poucos que viam o veículo em questão não conseguiam observá-lo por mais do que alguns segundos, já que ele desaparecia entre as ruas logo em seguida. O Voodoo Negro é tão raro que não existe absolutamente nenhum relato de algum jogador que tenha conseguido se apoderar dele até hoje, obviamente desconsiderando quem conseguiu pela missão. Olha, desculpa, mas se fosse raro, alguém teria gravado alguma coisa no YouTube. Desculpa, é meu lado chato. É meu lado chato que tá gritando. Desculpa, eu vou ficar quietinho, não vou ser chato. Como se esse carro fosse algum tipo de entidade ou fantasma que assombra as Kraven, vai fazer o quê? Me dá um boleto gigante pra pagar? Daí eles spawnam uma minigun e explode. Luquita deveria ver Christine, o carro assassino. Ah, mas aí é diferente. É que assim, quando alguém coloca creepypasta e GTA na mesma frase, eu só sinto cringe. É isso, eu fico crinjola, eu sinto cringe, é isso. Choque, isso que ele vai fazer, vai buzinar pra você de madrugada e te chamar de linda. Ô, louco! Deixa de ser chatonilda. Desculpa, mas não dá, tem coisa que não dá. É que assim, esses terror de jovem, tem algumas coisas que falam pra dar uma mística e os caralho. E eu só fico assim, mano, não é assim que funciona. Não é. Sabe, terror não é assim. Tipo, até pra uma história de terror isso tá ruim. Tem umas lendas urbanas de carros tipo... Oh, porra. Volga Preto, que é uma lenda urbana que existe entre países do leste europeu. Existem versões diferentes do Volga Preto, é um carro da KGB, carro de satanistas, carro da máfia russa, e até o carro do capeta. Tá, né? Vai aparecer bem pertinho do seu ouvidinho e grita tchau. É engraçado, mas aí lembra que até Mundo de Gumball tem coisa de terror. Terror de jovem é uma coisa que tá muito além da minha compreensão. ruas de Vice City. E eu sei que pode parecer besteira, mas a ideia de ter um carro fantasma assombrando as ruas do jogo é algo que me deixava realmente incomodado, já que a maneira como esse boato surgiu faz parecer que o carro em si seja algum tipo de entidade que se controla sem a necessidade de um motorista, o que acaba sendo um conceito parecido com o filme Encurralado de 71, só que a diferença é que no filme o monstro é um caminhão e não um carro. Mesmo após começarem a surgir imagens na internet onde são relatados alguns avistamentos do suposto veículo, nunca foi realmente comprovado
comprovada a existência do voodoo negro dentro das ruas do jogo, e a lenda do voodoo negro permanece como um dos mistérios mais obscuros de GTA Vice City. Blé, blé, blé. Essa eu achei meio blé. Polípios? Esse nome não me é estranho. Políbios é uma das lendas mais conhecidas e emblemáticas do mundo dos jogos. A história ficou tão popular que chegou até mesmo a ser referenciada em mídias como desenhos dos Simpsons e mais recentemente na série de Loki. Na história, Políbios era o nome dado a um arcade dos anos 80 que parecia ser um arcade normal, mas que com o tempo, alguns eventos que se relacionaram com esse fliperama o tornaram alvo de várias teorias da conspiração. O jogo que era jogado nesse arcade era um clássico jogo de naves, ao qual o jogador apenas mirava a nave aonde deveria atirar para ganhar pontos. Ele se destacava na época por ter muitas cores, que fazia desse o seu maior diferencial atrativo, e o entusiasmo em torno do jogo passou a aumentar exponencialmente com o passar do tempo, fazendo com que ele se tornasse um vício incomum entre os jogadores, levando até mesmo a brigas para saber quem ia ser o próximo a jogar. Tá, mas e aí? Por quê? Tá, entendi. É um jogo colorido da época e tal, a maioria dos jogos não tinha nem cor direito e... Tá. Esse vício foi tanto que fez com que os jogadores parassem de ter interesse em qualquer outro jogo que não fosse Políbios, e as coisas começaram a ficar ainda mais... Eu não... Obrigado, Moto. O nome disso é hype. Isso acontece até os dias de hoje. Tipo, lança algum jogo, o pessoal quer jogar esse jogo, mas depois de um tempo... coisas estranhas quando esses mesmos jogadores passaram a apresentar insônia, amnésia, pesadelos e algumas crises constantes à noite. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que isso parece? Sabe qual que é a vibe? Novamente, meu lado chato, mas sabe qual que é o ar que tá me passando essa história? Sabe... É que, enfim, se vocês moram na cidade do interior... Tem aquelas lendas de tipo, Coca-Cola é do diabo, é só você pegar o rótulo e virar pra trás, essas coisas, o disco da Xuxa, pá. Tá me passando muito essa vibe. Talvez seja o meu lado chato, provavelmente. Não vou descartar essa possibilidade. Mas, sabe, parece ser aqueles contos de interior. Tipo, a sua tia te conta pra você ficar assustado e não jogar videogame de noite, porque, né? Medo. É isso no fim do dia. Mas é lenda. Sim, ansiedade pra jogar. Vício. É literalmente isso. Compreensível. O que ficava ainda mais bizarro com os relatos de alguns homens vestidos de preto que regularmente visitavam esses Aí é sacanagem, né? arcades. Segundo esses relatos, além de apresentarem um comportamento no mínimo esquisito, esses homens que visitavam as máquinas possuíam uma aparência bem estranha, e tudo parece indicar que eles de alguma forma estavam coletando algum tipo de informação fornecida pelos arcades. Informações essas que nunca se descobriram do que se tratava. E essa é apenas a ponta do iceberg do mistério de... A galera se perde na fanfic. Por isso que o meu lado chato fica gritando quando eu vou ver esses terror de jovem, esses terror da nova geração. Eu vejo assim uma coisa ou outra e falo assim, gente, isso não faz sentido, gente. É só fazer o 2 mais 2. Aí eu falo, ai, Luquito, você é velho, você é chato. É foda. De Políbios, e a lenda mergulha em assuntos bem perturbadores que envolvem teoria da conspiração, entre outras coisas bem bizarras. É um assunto que com certeza é muito legal, Gabe, seria muito mais legal o jogo vicia, ninguém sabe como, ninguém sabe por quê. Mas aí, Luquita, você é mais chato. Então tá, então vai falando aí que eu vou pegando minha meinha, meu pé tá ficando frio. Então, enquanto o Lúcio vai digitando, eu vou botar minha meinha. Porque tá frio pra porra e meu pé tá congelando. Pera aí, já vou dar uma lida. Lúcio, se você parar pra analisar terror de velho, vai ficar lelé. Não, tá, beleza, terror, via de regra, é uma merda. Mas esse terror de jovem, basicamente, é de umas paradas que exageram, onde fica nítido que a vibe vai pro caralho. Porque, não, eu ia ficar fazendo esse questionamento também, mas, como ninguém foi investigar a senhora Worms? Como ninguém foi chamar a polícia? Por que vai investigar o barulho?
Sim, eu sou. Dependendo do jeito que é escrito a história, ou mostrado, sei lá, no filme, eu vou ficar perguntando, porque tem coisa que não faz sentido. Choques, Homens de Preto suga a alma de crianças de fliperama no interior de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ou seja, Luquita, você é o inimigo do terror. Sim! Sim! Gabe, mas eu vou te falar. Pode falar, Gabe. Que eu aceito melhor ninguém investigar a véia em luto do que Oil MIB. Porque os Homens de Preto lá mexendo na máquina de arcade, assim, né? Assim, se realmente tivesse acontecido, puta que pariu, ia ser conteúdo obrigatório pra canais que querem falar de jogos antigos, sabe? É tipo falar de Donkey Kong Country. Porque esse é algo muito fora da curva. Então, como não aconteceu, então, é isso. Certeza merece um vídeo apenas dedicado Só é tosco. a ele. Luquita é racional, famoso estraga filme. Não, depende. É que assim, terror é pra mim ficar com medo. Mas quando eu vejo que tem furos ou quando o personagem é burro, aí eu vou questionar. Por exemplo, no... Esqueci o nome do tipo de horror, mas não é. A Substância. O Gabe vai concordar comigo. Eu não consegui sentir absolutamente nada pelo protagonista. Que eu já até esqueci o nome, acho que é Sul. Alguma coisa assim, o nome da protagonista. E quando eu vi que ela se enfiou numa situação de merda por escolha dela, minha empatia foi pro caralho. É simplesmente assim. O terror do Mario. Ele mata tartarugas, inimigo do Ibama. Meu maior medo é a Nintendo me prender. Ô, louco, mas o que você fez pra Nintendo querer te prender? Mizura, tipo os personagens de filme de slasher, onde a maioria dos personagens são burros pra caralho. Sim, quando o personagem é burro, eu só... Sei lá, foda-se, sucumba, é isso. É essa a minha reação genuína. Por ser uma antiguidade rara, ô louco. Lúcio, tá tudo bem? Tá, tudo bem, eu acho. Tá bom. A gente não julga. Não poderia faltar nesse vídeo alguma lenda referente a Mario. E essa em questão é uma lenda oriunda do jogo Luigi's Mansion de GameCube. E não é muito estranho saber que existe alguma lenda referente a esse jogo, já que a Nintendo migrou para um estilo bem único, para dizer o mínimo, explorando um lado mais sombrio e obscuro que, como é de se imaginar, não é algo comum dos jogos da Nintendo. A teoria veio a surgir quando os jogadores notaram que em uma parte específica do jogo você encontra essa sombra pairando pelo ar, e muitos Um tá falando que daria pro Bowser, enquanto o outro falava que toraria o Bowser. Essa é a minha opinião. Piadas à parte, eu acho que tem tipos de gênero que funciona pra cada pessoa. Tipo, terror focado em tortura não me pega. notaram que a sombra em questão compartilha de alguma semelhança com o modelo do Luigi, e levando em conta que a temática principal do jogo são fantasmas, não demorou muito para que surgisse uma teoria apontando que a sombra seria o fantasma de Luigi, implicando que o personagem já estaria morto desde o início. Essa teoria também é reforçada por uma outra coisa que pode ser observada na cena de game over do jogo. Nela vemos o Luigi do lado de fora da mansão, só que com o brilho de um trovão, podemos ver a sua expressão bem deprimida e triste, que aliás se tornou o símbolo dessa lenda. Ela reforçou a ideia de que uma depressão profunda pode ter tomado conta do personagem, após o mesmo não ter conseguido salvar o seu irmão dos fantasmas, que mais tarde acabou sendo morto por eles. Carregando uma grande culpa em sua mente, Luigi teria encontrado seu fim pelas suas próprias mãos, culminando em seu suicídio. A teoria até faz algum sentido, já que aquela cena do Luigi na frente da mansão sempre me causou um certo desconforto. Só que aquela sombra que vemos dentro da mansão nada mais é do que um bug de renderização do personagem. Essa lenda ficou bem popular e chegou a mas é que também o jogo foi lançado no começo dos anos 2000, né? Lúcio, olha o seu tamanho, tu viraria camisinha. Que caralho, calma. Mizura, imagina as crianças jogando esse jogo e ficar traumatizado com esse rosto do Luigi. Terror demais. Não, não dá.
Talvez o terror que funcionaria pro Luquita fosse algo mais psicológico. Sim, eu acho que seria mais interessante. Se tornar a mais famosa de Luigi's Mansion. Isso porque, acredite, o que não falta nesse jogo são lendas. E ela chegou até a ser referenciada. É que assim, vou ser bem sincero, eu acho que o maior susto que eu tomei foi jogando Super Mario 64, que tem aquela fase lá que tem aquele maldito piano, que simplesmente começava a fazer um barulhão do nada e a Luquitinha ficou completamente desesperada, ficou assustada pela primeira vez. Que eu tinha 13 anos de idade quando eu fui jogar o Super Mario 64 pela primeira vez. E porque assim, o que me pegou de susto foi que eu não esperava tomar um susto jogando Mario. Mas ainda mais por causa de um piano, que o maldito piano, ele não só faz muito barulho, como ele vai atrás de você. E no desespero, você, sei lá, corre em círculos, pula, não sei, dá cambalhota com Mario. Enfim, é desespero, cara. Ok, você tem um... Tá bom. Lúcio, meu terror favorito é mais trash, slash, terror sobrenatural, bobão. O jogo que me fez assustar quando era criança era o jogo Fear. O Fear também, pra uma criança, é mais pesado. Em um mod de Friday Night Funk, que inclusive é muito bom. Isso se refere a uma lenda muito pouco conhecida nos jogos. Pest surgiu na internet como uma lost media de um suposto jogo de Play 2, que se especulava ter seu lançamento realizado em algum momento de 2004. O jogo, segundo a história, teria sido produzido pela infame editora europeia Phoenix Games, conhecida principalmente por seus jogos de qualidade duvidosa. E a maioria dos jogos da empresa carregam o mesmo estilo do padrão. Meu amigo, isso daqui é uma mina de ouro Na arte da capa de seus jogos, que, como você pode ver, não são das melhores, né? A única prova da existência desse jogo vinha exatamente de seu box, que se sugere ter uma gameplay similar à de Pac-Man, sendo provavelmente uma cópia não autorizada. Só que mesmo após muitas buscas, nunca foi encontrado nenhuma gameplay ou qualquer outro conteúdo relacionado ao jogo. E isso fez com que muitos concluíssem que ele na verdade nunca existiu, sendo apenas uma farsa. O que com o tempo se provou uma afirmação verdadeira, sendo que a própria arte do box do jogo foi identificada como sendo um trabalho roubado de uma competição de Ray Tracing. Pois é, isso criou uma conclusão definitiva na busca de Pest, se provando como um jogo que nunca existiu. Então tá bom, né? Em Super Mario Galaxy, mais especificamente no segundo jogo, uma lenda começou a se popularizar entre os jogadores, e ela é relacionada com algo que pode ser observado no mapa chamado Beyond Hell Valley, que, levando em conta o seu nome bem sugestivo, não é de se estranhar que alguma lenda poderia estar relacionada ao mapa em questão. Olhando para o cenário em geral, você não consegue notar nada de muito estranho, só que olhando para um dos lados, você nota que existe uma grande parede que cerca o cenário em questão, e se você olhar para o topo da estrutura, você consegue notar algo bem bizarro. E são essas estranhas criaturas acima do mapa que te observam incessantemente. Elas não fazem nada além de ficar ali te observando, o que ainda assim já é suficiente para ser um tanto perturbador. O que seriam essas criaturas e por que elas estariam te observando é um mistério que até hoje não tem resposta, apesar dos infinitos vídeos que relacionam as mais diversas teorias que poderiam explicar o que seriam esses seres. Algo parecido inclusive volta a aparecer em Super Mario 3D, na quarta fase do jogo, onde caso você esperar 30 segundos no final antes de completar a fase, você verá um tipo de fantasma bem bizarro do lado de fora do mapa. Isso por sua vez é tão perturbador quanto as criaturas do mapa de Super Mario Galaxy. Pô, parece edição, hein? E isso daí parece edição. Não tô falando que o cara do vídeo tá mentindo, mas eu tô falando da imagem em si, que obviamente deve ter sido outra pessoa que fez. Mas, sei lá, não sei, acho que esse fantasma tá muito descaracterizado do jogo. O do Land não é? Sério? Nossa, mas parece montagem. Parece um bagulho que pegaram, sei lá, alguma coisa, É uma montagem. De verdade, do Land testei quando tinha um 3DS. Mas assim, Japão. Japão. Craven the Raven iniciou Final Fantasy XIV Online. Obrigado, Steam. E como é de se imaginar, também não existem explicações no que diz respeito tanto a essa entidade quanto as criaturas de Beyond Hell Valley. Muito embora alguns associem elas a Kodamas, que são yokais oriundos do folclore japonês, sendo um espírito que habita... Agora entendi.
nas árvores de florestas. Peraí. Deve ser alguma textura. Choques. Peraí. Eu me lembro que a gente já viu esse negócio de fantasma em outro vídeo. Foi no vídeo da Nostalgia, que ela tava falando de mentirinhas na internet. Aí, esse negócio em questão foi um tópico do vídeo. Gabe, por que essa fase é terror e Galaxy Land tem Japão? Acho que foi no vídeo da menina com roupa rosa e cabelo azul. Sim, foi da Nostalgia. Bichinhos feios, parece filho de... Nossa, calma. Esse jogo é uma lenda que veio a se popularizar numa rede social bem peculiar, o Reddit, que já é conhecido por promover temas bem bizarros, e caso você já esteja familiarizado com essa plataforma, você sabe que é verdade. Kek Croc é o nome de uma suposta Lost Media referente a um jogo de Mega Drive de 93. Não se sabe qual é o nome da companhia que produziu o jogo e nem mesmo se sabe como seria sua gameplay, sendo que existem apenas reconstruções a partir de alguns relatos. Pelo que é descrito sobre o jogo, uma característica muito marcante sobre ele seriam seus gráficos, que seriam, digamos, não muito agradáveis. Ele começou a ganhar mais reconhecimento por volta de 2016, depois que foram reveladas algumas artes do seu suposto box. E como você pode ver, elas reforçam a característica do jogo ter um design bem questionável. Apesar de alguns indícios que provariam sua existência, assim como o anteriormente mencionado Patch, ele nunca existiu de fato. O que também já podia ser observado logo a partir de seu nome Kek Croc, já que Kek é uma palavra meme muito usada entre os usuários. Mas um jogo mais ou menos nesse estilinho, um jogo mais ou menos assim da época, eu acho que ia ser legal. Ia ser muito interessante. Provavelmente eu ia fazer um vídeo sobre, se existisse de verdade. Ia ser legal. Assim, eu acho que ele tem um estilo meio estranho de arte, mas ao mesmo tempo ia chamar atenção, ia ser peculiar. Eu acho que ia ser legal, mas não existe. É meme. É pra rir, infelizmente. Gabe, no Reddit e nego leva a sério? Sendo que Kek é literalmente... Nossa, eu não tô bem na cabeça. Olha o design desse personagem, que coisa ridícula. Coisa feia, vou desenhar isso um dia. Ele tá ligadão, olha o tamanho dos olhos. Puta que Kane pariu. Quest 3030 é um jogo bizarro que surgiu na internet em 2013. O jogo em questão aborda de forma não autorizada uma jornada insana do artista Kanye West. A história do jogo é bem viajada e o seu conteúdo em geral pode ser facilmente considerado apenas como um meme, de tão absurdo e nonsense que o jogo é. E a lenda existente em torno dele não tem nada a ver com sua gameplay exatamente. Olha, o meu medo é que apareça alguma coisa. É que eu não sei quando que foi lançado esse jogo, né? Mas, né, Kanye West, então não tô muito... Tô com um pouco de medo, mas vambora. Mas sim há um rumor de que o jogo em questão seria na verdade um tipo de recrutamento de um culto obscuro chamado Ascensionismo. Isso começou a ser teorizado logo depois dos jogadores descobrirem uma sessão secreta no jogo, onde nessa sessão o game afirmava que o seu conteúdo em si era apenas uma fachada para algo muito maior. Se acredita que o Ascensionismo seja um culto baseado na ideologia de reencarnação, e que o jogo seria, de forma resumida, uma forma de conseguir novos integrantes para esse grupo. Essa história é um rabbit hole extremamente bizarro e com certeza algo muito inesperado, principalmente se tratando de um jogo como esse. Depois de algum tempo, muitos começaram a presumir que o jogo poderia fazer parte de algum tipo de ARG muito obscuro, só que não tem como ter certeza disso. Até porque eu acho que poucas pessoas se prontificarão em jogar ele para descobrir. E isso só reforça o fato de que o jogo é bem mais bizarro do que parece. Por que será, né? E ainda por cima tem culto envolvido. Tem alguma rota onde ele seja preso? Não sei. Foi na época do Kanye Quest, não do... Ah, tá. É isso mesmo, é um recrutamento A. Eu sinceramente nunca tinha ouvido falar dessa... Olha, eu vou ser um pouco cruel aqui. Eu sei que tem alguns inscritos meus que gostam de Godzilla, pai o caralho. Mas... se o jogo do Godzilla de Nintendinho, o original, se existir e tal, né?
Se o que, o Luquita, o que você tá falando? O jogo original do Godzilla de Nintendinho, caso ele exista, né? Não tô falando do jogo da Creepypasta. Eu acho que ele deve ser um jogo ruim e que a galera fez uma Creepypasta no meme pra zoar esse jogo e a Creepypasta acabou ficando melhor do que o jogo original. Eu acho que é isso, porque, assim, tô julgando o livro pela capa sim, mas eu tô olhando aqui e não me parece ser um jogo divertido de jogar, viu? Parece ser um jogo bem chato. A lenda, mas depois de conhecer ela me despertou uma certa curiosidade. Essa é uma creepypasta extremamente longa, mas eu vou tentar contar ela de forma resumida do que se trata. A lenda se refere ao jogo de NES do Godzilla, chamado Godzilla Monster of the Monsters, lançado em 1988. O jogo tem sua gameplay voltada em lutas entre os monstros da mitologia do Godzilla, onde você luta contra vários monstros do sistema solar e o seu principal objetivo é derrotar todos chegando até o planeta X, onde você enfrenta o monstro Ghidorah na luta final. O jogo em si não apresenta nenhum conteúdo potencialmente perturbador e você deve estar se perguntando que tipo de história sombria poderia surgir de um jogo como esse, né? Vamos lá. Knash, isso tá no jogo mesmo, mas não é recrutamento nada, é só uma paródia como aceito pelo que eu vi. Ah, você não gosta de Godzilla porque você é caipira. O Godzilla de Nintendinho foi lançado em 1988, pelo que eu pesquisei. Mas sei lá, eu acho que esse jogo é tão pão com pão, sabe? Na creepypasta acompanha É que normalmente jogos do Godzilla ou Tokusatsu mesmo são jogos mais simples. Tipo, não tem nada especial, sabe? De repente o que chama mais atenção é o estilo artístico, mas em questão de gameplay mesmo, ele é simples na maioria das vezes. Temos a história de um homem chamado Zachary, que na época ainda era uma criança. Ele era muito fã de tudo que era relacionado ao Godzilla, e por esse motivo, Ou seja, ele tinha hiperfoco no Godzilla. um dia ele veio receber como presente de aniversário o jogo Godzilla Monster of the Monsters a partir de um amigo próximo chamado Billy. Acontece que em um determinado momento da história ele se desfaz do jogo trocando por outro, e só voltou a ter acesso a ele novamente alguns anos depois, quando seu amigo Billy o enviou uma cópia do jogo novamente. E as coisas, como é de se imaginar, começam a ficar estranhas Tá bom. É basicamente um Sonic.exe. Tá, eu acho que eu entendi. exatamente a partir dessa cópia. No começo, ele era exatamente como o jogador se lembrava, exceto por um detalhe. As lutas no geral levavam aproximadamente entre 30 a 40 segundos por monstro. Porém, na primeira luta, ela durou mais de 5 minutos, antes de também apresentar alguns travamentos estranhos. É plausível dizer que o jogo tinha algum defeito de performance, só que parecia que o seu defeito ia além disso, porque ainda nessa luta, o jogo apresentou uma falha onde ele ficou completamente distorcido, sendo impossível continuar a luta. Isso assustou muito Zachary, que então ele veio a reiniciar o console na tentativa de corrigir o erro. Depois do acontecido, o jogo passou a oscilar entre normal e com glitches em alguns momentos, e também com a estranha adição de monstros que ele nunca havia visto antes no jogo. E o mais estranho de tudo isso é o fato dele começar a se comunicar com o jogador em alguns momentos. Tá. Uma quebra de quarta parede. Tá, uma coisa lá, uma coisa lá, Sonic.exe. Tá, entendi. Fazendo perguntas estranhas que O água vermelha ultra realista. podiam ser respondidas com sim ou não, além do fato perturbador de ser iniciada uma perseguição por uma criatura chamada Red, uma figura grotesca com aspecto de uma aranha Porra é essa? alienígena mutante. Além de eventualmente a criatura aparecer perseguindo o jogador, isso se tornou algo ainda mais perturbador em um momento em que Zachary acreditou ter vencido a criatura em uma... Peraí. Lucius, vou defender o Godzilla do Nintendinho. A creepypasta é 1000 vezes melhor que a do Sonic.exe. É um escritor melhorado. Dios mio. Gabe, tem um jogo do Nintendinho muito divertido chamado Tabu, que é um jogo onde o jogo tira tarô pra você. Quê? Sério? Nunca ouvi falar. Misura, o primeiro jogo do Godzilla foi o de 2014, lançado para o PlayStation 3 e PlayStation 4. E sério, que jogo ruim. Ah tá, o primeiro jogo que você jogou. Tem uma música de Friday Night Funk muito boa do Red. uma perseguição, e em seguida ela se vira pra tela encarando o jogador. Como em seguida ela tem um momento em que Zachary acreditou ter vencido a criatura em uma perseguição. E em seguida ela se vira pra tela
Ia ser muito maneiro se o pessoal fizesse isso daí e mantendo a estética do Nintendinho, tá? Que esse fogo ultra realista no fundo quebra a vibe. Viu? Uma figura grotesca com aspecto de uma aranha alienígena mutante. Além de eventualmente a criatura aparecer perseguindo o jogador, isso se tornou algo ainda mais perturbador em um momento em que Zachary acreditou ter vencido a criatura em uma perseguição, e em seguida ela se vira para a tela encarando o jogador. Como eu havia dito, essa creepypasta é muito, mas muito extensa mesmo. Eu tentei resumi-la bastante para que o vídeo não ficasse com 1 hora de duração. Ela é uma história muito interessante, inclusive, e mesmo que eu tenha comentado sobre ela muito por alto, eu recomendo que você veja por conta própria, já que essa história mergulha em assuntos que são muito mais complexos do que um simples cartucho amaldiçoado de Godzilla. Mas caso você não queira ler, seja preguiçoso igual eu descobri que o Goulart chegou a fazer um vídeo sobre esse tema. Então, se você tiver interesse em assistir, tem link no comentário fixado. A cara do bicho! Luquito, o que você achava da lenda do Herobrine quando pequeno? Ele nem dava medo. Tipo, o que vai fazer comigo na vida real? Eu nem lembro da história do Herobrine. É que assim, eu não sou muito do Minecraft, então... Assim, eu tô bem por fora, então não lembro. Nem sei como é que é a história do Herobrine. É... JC de Hiena, só que sem seu egocentrismo. Podemos dizer que sim. Lúcio, esse bicho é maneiro demais. Eu achava super aceitável ele no filme do Godzilla. O Red ficou triste porque o Godzilla fugiu. Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, cara. É liberdade de expressão, cara. Puta que pariu. Olha só que coisa, mais uma vez Mario aqui nessa lista. Bem, não é novidade pra ninguém que a franquia de Mario é envolta em um aglomerado de histórias bizarras. Um bom exemplo disso é o jogo Mario 64, que é palco pra tanta lenda que existem icebergs imensos apenas dedicados a explorar os mistérios desse jogo. E como eu venho dizendo algumas vezes, eu ainda pretendo cobrir esse tema em um vídeo próximo. Pelo nome da lenda em questão, você deve imaginar do que ela se trata, já que a semelhança é notável com a clássica lenda do Sonic. De novo. Acontece que essa lenda em questão, que a propósito é muito obscura e pouquíssimo conhecida, é contada uma história macabra, só que no universo de Mario. A história também é proveniente de uma fita amaldiçoada, como você deve imaginar. Meu Deus, o pessoal não tem criatividade, é tudo a mesma merda. Sempre o pessoal vai lá, acha uma fita lá no cu onde o Judas perdeu as botas, o caralho, uma fita fudida. E a fita fudida tem alguma coisa adulterada no jogo que deixa o jogo com terror, que deixa o jogo com violência, que não faz sentido pro universo e blá, 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 blá. Toda a mesma merda, caralho. Porra. Caralho, Sonic.exe foi uma desgraça, hein? Meu Deus do céu. Pro terrorzinho de internet, acho que a maior desgraça que aconteceu foi Sonic.exe ter viralizado. Porque agora tudo quer ser um pouquinho Sonic.exe, bicho. Caralho, muda o disco. Não tô falando do cara do vídeo, só pra deixar bem claro, mas... Porra, as histórias da internet tá foda, hein? Onde Mario vivia uma vida normal no reino dos cogumelos, mas por conta de uma casualidade ocorrida por fatores desconhecidos, o mesmo veio a ser tomado por uma insanidade incontrolável, o que culminou numa mudança brusca em seu comportamento, transbordando em uma loucura inexplicável. E isso fez com que sua própria aparência fosse afetada, o transformando num ser opressivo e sádico que carrega consigo um sorriso perturbador. Sendo tomado por essa insanidade, ele veio então destruir completamente o reino dos cogumelos, transformando todo lugar no próprio inferno, onde além de queimar todos os castelos, assassinar todos os Toads e até mesmo a princesa, o final dessa história que... Lúcio, fazendo um resumo da história do Herobrine. Supostamente, ele começou como um relato de um jogador que viu por meio das neblinas e anos depois uma atualização que removeu o tal Herobrine. E aí veio das teorias de que ele era irmão do Notch, mas o Notch negou que ele tinha irmão. Que nave, Mario mijou na minha esposa. Oxe, aquele ali é o Super Horror Mario / Ultra M. E como eu disse, é contado como se fosse um jogo. O último a morrer seria o seu irmão Luigi, após ser decapitado pelo Mario, seguido de uma tela mórbida de Game Over, onde então veríamos todos os personagens mortos pelas mãos do Mario. Entendi. Essa história é bem obscura e relativamente curta, Essa história é uma merda, cara, desculpa. Essa história é uma bosta. Inclusive.
E como você pode ver, não é uma história completamente original, mas ainda assim tem seus momentos. Não. Eu acho. Ah, eu também. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Lendas urbanas em jogos são um tema muito interessante de se aprofundar, principalmente porque grande parte das histórias fizeram parte da nossa infância em algum momento. E sendo esse um tema que abrange as mais diversas histórias relacionadas a jogos diferentes, algumas acabam se destacando mais enquanto outras acabam se tornando mais obscuras. Porém, ainda é inegável que esse é um assunto muito curioso de se explorar. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência relembrando algumas lendas antigas e talvez até mesmo conhecendo algumas novas. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais. Bom vídeo do nosso mano. As histórias de terror da internet eu achei meio meh. Mas o vídeo do mano é bom, ele consegue manter um bom fluxo de narrativa e tal. E é isso, né? Não tenho mais tanto assim o que falar sobre esse daí. É sobre.